Graças pais, irmãos e irmãs, quero convidar você para mais um momento de edificação e adoração ao Senhor nosso Deus. Quero começar com a leitura inicial no Salmo 37, dos versículos 1 a 6. Acompanhe a leitura na minha versão. Não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Confie no Senhor e faça o bem, habite na terra e alimente-se da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Palavra de confiança do salmista para o Senhor nosso Deus. Nós também que estamos passando por momentos muito difíceis por conta da pandemia, momento também de confiarmos integralmente no Senhor, apesar das circunstâncias em que nós estamos vivendo. Quero também convidar você agora para baixar suas cabeças, para um momento de introspecção. Vamos fazer uma oração de confissão de pecados e também de adoração ao Senhor nosso Deus. Pai amado e querido, quero te louvar e engrandecer pela tua bondade e riqueza, Senhor, de nos conceder, Senhor, essa semana que passou. Em meio, Senhor, a expectativas, em meio, Senhor, a dificuldades e adversidades, em meio, Senhor, a um momento muito difícil que o Brasil e o mundo passa. Muitos de nós temos que estar confinados em casa, alguns tendo prejuízo de ordem financeira, Senhor, mas através da Tua Palavra nós somos convidados, ó Deus, desafiados, ó Deus, a continuar firmes na fé em Ti, Senhor. Queremos, ó Deus, continuar Te adorando, Te louvando, apesar das circunstâncias. Mas também, Senhor, se nós vacilamos na fé, em algum momento, Senhor, dessa semana, pedimos, ó Deus, que o Espírito do Senhor, que traz consciência a cada um de nós, pedimos que Ele também, Senhor, interceda por nós, com gemidos inexprimíveis, em pedido de perdão. Queremos pedir realmente perdão, Senhor, pelas nossas falhas, pelos nossos erros, pelas nossas fraquezas, Senhor, a qual nos faz, Senhor, vacilar na fé e no padrão moral de ética cristã que Tu solicita de nós. Perdoa-nos os pecados, lava-nos e purifica-nos, ó Deus, para que assim possamos levantar mãos santas diante de Ti e com lábios puros, ó Deus, Te adorar nesse dia. Esteja, Senhor, recebendo nossas vidas como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que o nosso culto seja racional, que o nosso culto seja edificante, Senhor, e assim nós possamos, nesse dia, receber a Tua graça, a Tua bondade, Senhor, pela palavra, mas também, Senhor, que nós possamos receber aquela força que vem do Espírito Santo para mais uma semana que se inicia. É em nome de Jesus que eu Te louvo, é em nome de Jesus que eu Te peço a bênção sobre meu irmão e minha irmã que assiste a este culto também, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você agora a estar adorando ao Senhor nosso Deus com a nossa irmã Cristiane. 3, 4 e... Eu venho a ti, Senhor, sem nada para
vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Deus, somente Deus, criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar, os seus desígnios quem jamais um dia conhecer, pois Deus, somente Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente nos há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus, louvor somente a Deus. Esse momento em que o país e o mundo está vivendo tem sido um momento muito difícil para muitas pessoas. Muitas pessoas têm sido afetadas diretamente por conta dos isolamentos, da quarentena, e isso tem afetado as suas vidas financeiras principalmente. Outros têm afetado na ordem de ansiedade, de depressão. Eu não sei qual é a situação em que você se encontra, eu não sei como isso vem afetando você diariamente. O que eu sei é que muitas pessoas estão perdendo a cabeça nesses dias. Infelizmente, eu soube até de alguns médicos que, por conta de serem infectados também pelo Covid-19, acabaram cometendo suicídio. Isso é uma coisa muito triste. Isso somente revela a nossa fraqueza como seres humanos, que não sabemos suportar, de fato, os momentos mais difíceis que nós temos que passar nessa vida. E aí, por isso, perdemos a cabeça, tomamos decisões precipitadas e recorremos ao desespero. Esses são momentos que nós temos que viver a fé apesar de tudo que nós estamos vivendo. E eu gostaria de trazer uma palavra de meditação para você
a partir da experiência de um homem de muita fé, que foi João o Batista. O texto que eu vou ler para você está em Mateus capítulo 11, dos versículos 2 a 6, e nós vamos, a partir desse texto, pedir que o Espírito Santo esteja edificando nossos corações, trazendo mais fé e trazendo para nós aquele desafio de, apesar de qualquer coisa, permanecer com fé e com firmeza no nosso Senhor Jesus Cristo. O texto diz o seguinte: quando João no cárcere ouviu falar das obras de Cristo, mandou aos seus discípulos que perguntassem: você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Então Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Que a palavra do Senhor seja acrescentada ao seu coração e o Espírito Santo nos auxilie na compreensão dessas verdades. Nós conhecemos muito bem a vida de João Batista. João Batista, quando vê Jesus e Jesus inicia seu ministério, ele aponta para Jesus e diz aos seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E de fato Jesus começa a crescer, como o sol da manhã, ele vai crescendo cada vez mais, e João Batista vai tendo seu ministério eclipsado pelo ministério de Jesus, a ponto de também João Batista ficar tão apagado e ainda por cima ser lançado ao ostracismo por conta da sua moralidade, por conta da sua ética judaica. João ele denuncia o rei Herodes Antipas pela promiscuidade, pela imoralidade que ele estava vivendo, por ter se unido à sua cunhada, a mulher do seu irmão Filipe. E aí, por conta da Herodias, que era essa mulher, João se vê obrigado a ter que ser preso. Ela pede para Herodes prendê-lo e assim ele vai para o cárcere. Depois nós sabemos muito bem de que em um outro momento cria-se uma situação numa festa. Herodias, por muita raiva, por muito ódio que tinha de João Batista, ela cria uma cilada. A filha dela dança para Herodes. Herodes se encanta com a dança dessa jovem, e quando ele diz assim: me pede, eu te darei até a metade do reino, ela diz assim: uma coisa somente quero, que é a cabeça de João Batista numa bandeja. Na verdade, era a mãe dela que tinha armado toda essa cilada para assim decapitar João Batista. Mas antes desse momento da morte, quando estava no cárcere, João Batista, ele ouve falar do ministério de Jesus. Ele ouve falar que Jesus está fazendo muito milagre, que Jesus está ensinando maravilhosamente bem, com autoridade e com poder. E aí, depois de ele ouvir tanto da pessoa de Jesus Cristo, bate uma dúvida no coração de João Batista e ele manda fazer perguntas a Jesus. Ele pede para os seus discípulos ir fazer pergunta para Jesus, se Jesus de fato era aquele que havia de vir ou se deveria esperar outro. E nós vamos entender o porquê ele pergunta isso. Mas o que eu gostaria de primeiro pensar com você, dessa questão de João Batista estar preso, de João Batista estar numa prisão. Com certeza, se fôssemos qualquer um de nós, estaríamos num momento de dúvida também. Como conciliar as maravilhas que Jesus está fazendo com o momento que nós estamos vivendo? O momento que João Batista está vivendo não é um momento maravilhoso, não é um momento alegre, não é um momento festivo. O momento que ele está vivendo é um momento difícil. Ele está preso. E naquela época as prisões eram calabouços, coisas escuras, passava fome, maus tratos. Como conciliar esse todo-poderoso que está agindo de forma extraordinária lá fora e eu que sou o seu precursor, eu que sou aquele que anuncio a vinda do Messias, que apontei para ele dizendo que ele é o Cordeiro de Deus? Como é que eu vou conciliar de que esse Senhor, que tem poder de me tirar daqui, faz com que eu permaneça aqui? Como conciliar isso? Como conciliar de que nós temos um Deus tão poderoso, que no estalar de dedos pode resolver qualquer problema e, no entanto, não resolve todos? E são mistérios que a nossa mente não consegue responder e muitas vezes, por falta de fé, vacilamos na fé. Por falta
de confiar no Senhor, muitas vezes perdemos a cabeça e tomamos decisões precipitadas. Como conciliar no coração o silêncio de Jesus diante da situação em que nós estamos vivendo? João Batista estava em um momento muito difícil. Ele era considerado um grande profeta. Ele recebeu a ordem diretamente de Deus para aplanar os caminhos para a chegada do Messias. Esse Deus que uma vez falou a João Batista, esse Deus que falava através de João Batista. Nesse momento que ele está preso, esse Deus e a pessoa de Jesus Cristo estão em silêncio a respeito do sofrimento em que João Batista passa. Como conciliar o silêncio de Deus? Na verdade, a pergunta que eu gostaria de fazer: será que Deus está em silêncio realmente? Será que Ele está falando e nós é que não estamos ouvindo? São coisas que nós podemos questionar, perguntar, mas o que nós não podemos fazer é perder a fé. João questionou e ele foi atrás das respostas. Não existe pecado nenhum em questionar Deus. Nós temos vários salmos que os salmistas questionavam Deus. Temos os salmos precatórios. Não é pecado perguntar as coisas de Deus. Não é pecado de tentar colocar Deus numa parede e questioná-lo. Mas a gente tem que estar também preparado para as perguntas que Deus faz a cada um de nós. Jó fez muitas perguntas a respeito do sofrimento que ele estava passando. Mas quando veio Deus falar com ele, Deus não respondeu. Simplesmente Deus fez outras perguntas. E aí Jó não estava preparado para responder aquelas perguntas. Então, mais importante do que as perguntas que nós fazemos, é as perguntas que Deus está fazendo para nós. Viktor Frankl, que eu sempre cito, ele diz o seguinte: não pergunte o que a vida pode lhe dar. Pergunte o que você pode dar para a vida. Quando a gente busca um sentido para a vida, para nossas vidas, a gente se torna contribuinte, a gente se torna aqueles que colaboram, nós somos aqueles que produzem o bem para os outros. Então, João Batista estava preso, com todos esses questionamentos, todas essas dúvidas, e ele não sabia conciliar essas questões de ter um Deus Todo-Poderoso que podia tirá-lo do cárcere, mas esse Deus parece que está em silêncio. E talvez a angústia maior, pelo que nós percebemos do João Batista, não seja nem pelo fato de ele estar preso. Talvez fosse nossa angústia fosse o fato de estar preso. Mas quando ele manda uma pergunta para Jesus, o questionamento não é: por que tu não me tira daqui? O questionamento é: eu preguei certo? A minha mensagem estava correta? Tu é realmente o Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Ou nós temos que esperar outro? A única dúvida verdadeira que João Batista tinha, a única coisa que angustiava a sua vida, era o fato de que se ele tinha sido um fiel pregador ou se ele tinha falhado. Olha só que coisa. Enquanto nós nos preocupamos com os sofrimentos, João Batista está se preocupando com a missão. Então era isso realmente que tirava a paz do João Batista. Ele estava com paz no coração diante de Deus pelo fato de estar preso, porque ele foi preso por pregar a verdade. A única coisa que ele não tinha era certeza se a missão dele estava cumprida totalmente, se era realmente Jesus o Messias que ele tinha pregado ou não. Nós fazemos perguntas dessa forma? Perguntar a Deus se nós estamos cumprindo bem a missão aqui na Terra? Estamos perguntando de Deus se nós estamos fazendo a nossa parte nesse todo da salvação do Senhor? Porque Deus está trabalhando duramente para salvar pecadores. Deus está trabalhando duramente para consolar vidas, para encorajar pessoas, para cuidar das feridas das ovelhas. A nossa pergunta que nós devemos estar fazendo, a pergunta que eu faço: Senhor, será que eu estou fazendo aquilo que eu fui incumbido de fazer? Se essas coisas não nos angustiam, é porque nós estamos longe da missão. Mas quando estamos na missão, quando somos fiéis à missão, nós nos preocupamos com a fidelidade em fazer essa missão. Que isso seja de fato a nossa única angústia, não o coronavírus, não a pandemia, não a questão econômica do país,
Claro que essas coisas tiram a gente do prumo, mas elas não devem nos abalar. Essas coisas não devem trazer angústia de morte para cada um de nós. Isso não tem que fazer nós perdermos a cabeça. O que tem que tirar a nossa paz é se a nossa missão está sendo mal cumprida, porque isso repercute na eternidade. É isso que tem que nos preocupar. E qual seria a resposta que Jesus deu para João Batista? No texto que nós lemos aqui, eu parei uma parte, mas na continuidade, e também no texto paralelo de Lucas, vai dizer que Jesus diz aos discípulos de João: olhem e vejam. Então Jesus começa a curar, começa a dar vista aos cegos, começa a fazer os coxos dos paralíticos andarem, começa a curar toda sorte de enfermidade. E aí então vira para os discípulos e diz o seguinte: vai e diga a João o que vocês viram e ouviram, que os coxos andam, que os cegos estão vendo, em que os enfermos estão sendo curados e está sendo pregado o Evangelho, está sendo anunciado o Evangelho a todas as criaturas. O que Jesus está querendo remeter aqui é que, antes de palavras, antes de qualquer coisa, veja as ações que eu faço. Jesus, ele prova que quem ele é pela sua ação. A igreja é muito conhecida por ser pregadora da verdade, mas pouco conhecida por agir conforme a verdade. Nós pregamos o Evangelho, mas somos criticados por hipocrisia de não viver o Evangelho que pregamos. Jesus não tinha hipocrisia nenhuma. O que podia ser falado de Jesus era a partir das suas obras, não só daquilo que ele pregava. E é isso que João Batista vai saber, de que Jesus está fazendo as ações que eram incumbência do Messias. Jesus está praticando aquilo que tinha sido profetizado a respeito dele. Então Jesus, ele realmente, ele podia ser reconhecido como Messias pelas obras que ele estava fazendo. E com certeza isso deve ter alegrado o coração de João Batista. O que nós esperamos da pessoa de Jesus Cristo, que deveria ser a mesma coisa que João Batista esperava. João Batista não pediu para ser libertado, ainda que fosse genuíno. Se você está passando por um momento muito difícil, ore mesmo. Peça a Deus livramento. Peça a Deus que Deus intervenha na sua vida e abençoe a sua vida. Não existe mal nenhum nisso. João Batista podia ter feito isso. Mas o que João Batista recebeu da pessoa de Jesus Cristo foi uma coisa muito além do que a libertação do cárcere. Jesus elogiou João Batista. O que João Batista recebeu da parte de Jesus foi elogios. E o restante do texto vai mostrar esses elogios que Jesus está dando a João Batista. João Batista foi considerado um dos maiores profetas, de Abel até ele, maior do que o próprio Moisés, maior do que Isaías, Jeremias, Eliseu, Elias, todos eles. Mas por que João Batista merecia tanto elogio? Porque esse profeta, esse homem que passou muitas adversidades, ele não se dobrou às adversidades. Ele não fraquejou nas adversidades. Ele perdeu a cabeça literalmente, mas ele não perdeu a cabeça em questão de desespero. Ele permaneceu firme. Ele não amenizou a pregação da verdade a respeito dos erros de Herodes. Então, quando veio a adversidade, quando veio momentos difíceis na vida de João Batista, ele permaneceu firme. Não jogou a toalha. Não se deixou se perder por conta das adversidades. Isso merece elogio. Quando a pessoa passa por todas as dificuldades, quando ele passa pela provação, pelo fogo, quando ele sai, ainda que talvez ferido, mas quando ele sai firme na fé, isso é merecedor de elogio da parte do Senhor nosso Deus. Também João Batista é aquele que não se dobra às seduções fáceis. Nós sabemos através do Antigo Testamento que existia aqueles profetas da corte. O profeta da corte é aquilo que só profetizava aquilo que o rei gostava de ouvir, que só profetizava coisa boa, só falava bem do rei, era uma espécie de um propagandista bom do rei. Porque os profetas da corte, eles usufruíam das benesses da corte, eles eram bem pagos, viviam no luxo e na riqueza. Mas João Batista não vivia no luxo e na riqueza como Jesus está colocando. Ele não se dobrou a nenhuma oferta fácil para viver uma vida mais tranquila. Na verdade, ele aceitou a missão dele de ser um profeta do deserto, de se vestir de pano de saco,
de peles de camelo, de comer gafanhotos e animais impróprios às vezes para a nossa digestão. Mas ele permaneceu firme, permaneceu fiel à sua missão. E por último também, ele foi alguém preparado para glorificar a Deus e glorificar a Cristo Jesus. Para João Batista não importava qual era o momento que ele estava vivendo. Para João Batista o que importava era glorificar a Deus. E ele glorificou a Deus com a sua vida, glorificou a Deus com a pregação, glorificou a Deus com a missão, glorificou a Deus sendo fiel no momento difícil, glorificou a Deus até o último momento da sua vida, mas ele foi fiel e na sua fidelidade glorificou a Deus. Meu irmão, como eu falei no começo, eu não sei que tipo de situação você está vivendo, se esse momento está trazendo muita angústia ou não para você, se esse momento está trazendo alguma ansiedade para você, se esse momento está deixando você talvez desesperado. A única coisa que eu posso dizer para você a partir desse texto é de que apesar de todas as coisas, tenha fé. Apesar de todas as coisas, não perca a cabeça, não tome decisões precipitadas, confia no Senhor. Coloque a sua vida nos caminhos do Senhor, coloque todas as suas expectativas na mão do Senhor, coloque todas as suas ansiedades nas mãos do Senhor e Ele satisfará o desejo do vosso coração. Ele vai abençoar a sua vida. E ainda que você talvez passe por alguns prejuízos, porque nós todos somos passíveis de prejuízo, mas permaneça firme. Lembra de Jó? Jó ele teve muitas perdas na vida dele. Deus permitiu muitas perdas na vida dele. Mas depois, quando Deus restaurou a saúde dele, Deus restaurou também todos os seus bens, restaurou e deu uma família muito maior do que ele tinha anteriormente. Continue firme no Senhor e faça com que a sua vida seja uma vida que glorifique a Deus, através da fidelidade, através do cumprimento da missão na sua vida. Com certeza você tem uma missão a cumprir neste mundo. Você não veio por acaso. Como nós já pregamos nos cultos anteriores, busque o sentido para a sua vida. Busque o propósito da sua vida. Cumpra a missão. Que a sua angústia seja de João Batista, de se perguntar de Deus: Senhor, eu estou sendo fiel à missão que tu me incumbiste? Seja essa a sua pergunta. E glorifique a Deus, cumprindo a missão na sua vida, como João Batista cumpriu também. Eu quero orar com você para que Deus traga força ao seu coração, fé ao seu coração, que Ele traga essa firmeza para que, apesar das circunstâncias, você não se dobre, mas permaneça com fé e em fidelidade ao Senhor. Oremos. Pai querido, eu te louvo e agradeço, Deus, por todas as coisas. Paulo diz que nós devemos, Senhor, ser grato em qualquer circunstância. Reconhecemos que Tu tem agido com bondade para conosco, mas também queremos ser gratos em momentos difíceis, porque no momento difícil, Senhor, que nós podemos descobrir qual é o nível da minha fé, qual é o nível da minha fidelidade para contigo. E eu peço, Deus, que eu saia e os meus irmãos saiam ilesos desses momentos difíceis a qual estamos passando. Que nós, ó Deus, nesse momento que estamos vivendo, consigamos, ó Deus, em vez de se desesperar, perder a cabeça e tomar decisões erradas, que nós possamos glorificar o Teu nome por conta de uma fé firme, por conta de estar cumprindo um propósito, que é, Senhor, viver a missão e Te glorificar acima de todas as coisas. Senhor, traz fé ao coração do meu irmão e da minha irmã, que eles sejam, Senhor, por Ti fortificados, abençoados, que eles consigam, Senhor, nesse momento, descobrir qual é o propósito para a vida deles e o que eles podem, ó Deus, fazer para glorificar o Teu nome. Talvez a missão de cada um de nós nessa hora seja encorajar uns aos outros. Talvez a nossa missão nessa hora seja de nós fortalecermos a fé da nossa família. Talvez nessa hora, Senhor, Tu queira que a nossa missão seja proclamar Jesus como um Salvador. Não sei, ó Deus. Cada um de nós temos uma missão diferente. E nós nos queremos unir a Ti, Senhor, fazendo a missão, cumprindo o propósito de seres aqueles que é cooperador no reino de Deus. Esteja, Senhor, assim como João Batista esteve, Senhor, firme no meio da adversidade, nós estejamos firmes também,
mas pedimos isso que seja com o auxílio do Espírito Santo, porque muitos de nós, Senhor, não tem toda essa força. Muitos de nós, ó Deus, não tem tanta firmeza, e por isso eu peço que o Espírito Santo, que habita em cada um, traga essa força, traga paz, traga essa fortaleza e abençoe meu irmão e minha irmã, para que eles saiam desse momento, Senhor, glorificando o Teu nome. Assim te peço em nome de Jesus. Abençoa a semana de cada um, prospera o caminho de cada um durante a semana e te glorifica na vida de cada um. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, abençoa meus irmãos com a graça, com o amor, com a paz e as consolações do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, meu querido, que você tenha uma excelente semana, uma semana de muita prosperidade, de paz no coração e de que você possa, inclusive, cumprir a missão que o Senhor determinou para a sua vida e assim você glorifica a Deus no meio das adversidades. Deus os abençoe.